Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais um breve trecho de um vídeo aqui que eu queria trazer sobre o debate do embusteiro Miranda e o Padre Fábio. Confesso que eu não conhecia o Padre Fábio, é a primeira vez que eu vejo um debate dele, primeira vez que eu o vejo, foi quando o YouTube apresentou para mim aqui esse debate, porque eu acabei indo assistir o debate do Miranda com o Cogos, não todo, claro, mas vi quase todo, e vi que o Miranda ele é nada mais nada menos que um disco arranhado. Ele repete as mesmas falácias, os mesmos sofismas, os mesmos embustes em todos os seus debates. Eu vi o com Paulo Cogos, eu vi mais algumas partes, uns pedaços de outros debates, e eu vi que é a mesma coisa, o disco arranhado, e depois eu vi ele com esse Padre Fábio, e vi que no início do debate o Padre Fábio demonstra um grande conhecimento a respeito da forma com que os textos do Antigo Testamento são produzidos, são escritos pelas comunidades, pelos grupos que escreveram os textos sagrados e envolvidos por uma literatura que também já existia, inclusive a lei do talião já existia antes mesmo de ser utilizada na Bíblia, e tantos outros, vamos dizer assim, que algumas linguagens, alguns mitos já existiam, e o Padre Fábio demonstra muito claramente aquilo que o Antônio Miranda não consegue enxergar. Por quê? Porque ele tem um ranço contra a Igreja Católica, e hoje eu consegui descobrir por quê. Ele chegou a ser protestante, não sei se realmente praticante, mas recebeu uma profecia de uma irmã que num curso de inglês aí dizia que ele iria converter, o mundo inteiro para Deus através do inglês, fazendo um curso de inglês aí. E foi quando ele ganhou a Bíblia dessa mulher e começou a ler a Bíblia como todo protestante faz, ler a Bíblia fora do seu contexto, linguístico, seu contexto histórico, as culturas nas quais os textos foram brotando. A Bíblia é inspirada e inerrante, porém existe a limitação dos hagiógrafos que Deus não anula a limitação dos autores sagrados. Deus inspira para que dentro daquilo que eles conhecem a respeito de mundo, de tudo, eles possam trazer verdades espirituais, verdades transcendentes dentro daquilo que é o conhecimento cultural, literário daquele autor. E aqui nós podemos ver que o Antônio Miranda começa a falar que o cristianismo ele foi inventado pelos romanos para subjugar as pessoas, escravizar as pessoas, e ele vai trazendo alguns pontos pelos quais ele diz que o cristianismo foi inventado, que Cristo é uma criação, e tudo mais. Mas ele vai usar textos de alguns autores que eu tenho aqui Santo Inácio de Antioquia, está aqui na minha mão, eu tenho aqui Santo Irineu de Lyon, está aqui na minha mão, contra as heresias. Ele até me surpreendi que ele foi pegar os pais da igreja para tentar combater a igreja, coisa que é comum no meio protestante. Os protestantes eles têm esse embuste de pegar textos que são católicos, interpretar segundo a mentalidade deles, e a partir daí fazer como é que eu posso dizer, uma contra-argumentação contra a igreja, usando aquilo que é da própria igreja e querendo ser o intérprete daquilo que a igreja escreveu. Então, Santo Inácio de Antioquia é um santo católico, é um santo da igreja católica. Ele vai pegar a carta de Santo Inácio aos romanos para dizer que a igreja nasceu em Roma, e no sentido assim de dizer que a igreja é uma criação romana, do Império Romano, e não uma revelação divina. Ele vai pegar Santo Irineu de Lyon para dizer a mesma coisa, e ele vai pegar o apóstolo São Paulo, que é mais antigo, ou seja, mais próximo daquilo que seria a existência de Cristo. Então, vamos ver aqui o que é que ele vai falar, e a partir daqui a gente vai pausando o vídeo e tecendo alguns comentários naquilo que for possível, e você vai ver que são sofismas. Ele pega a Bíblia, os pais da igreja, e vem criar. É como, por exemplo, o protestante. O protestante ele vai dizer que lá está dizendo que os sacerdotes
hebreus, os sacerdotes judeus, eles condenaram Cristo à morte, né? Eles não podiam condenar à morte, mas eles levaram Jesus até a cruz porque eles pediram a Pilatos, pediram a Herodes que matassem Jesus. Então o que acontece? Logo, os sacerdotes, veja, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, os demais, que levaram Jesus à morte por inveja, a Bíblia vai dizer isso, as Escrituras vai relatar que foi por inveja, só que nós sabemos que não foi somente a inveja era o meio, né, que tinha dentro da liberdade dos fariseus, dos saduceus, que iria levar a cabo a profecia, né, que o Messias morreria para resgatar o seu povo. Então, Judas entra na história, claro que com a sua própria liberdade, e os fariseus com a sua própria liberdade, e assim sucessivamente. E eles vão dizer que os sumos sacerdotes são sacerdotes da Igreja Católica, porque vai dizer que a Igreja Católica nasceu em Constantino, isso são os protestantes que repetem como um disco arranhado, e esses sacerdotes foram os sacerdotes que mataram, né, seriam os sacerdotes romanos. E a gente vê que não tem como, se a igreja nasceu em Constantino, não tinha como aqueles sacerdotes serem sacerdotes da Igreja Católica, se a igreja nasceu em Constantino, como eles dizem. Então, uma mentira dos protestantes contradiz a outra mentira que eles criam para, como espantalho para atacar a igreja. Mas vamos ver aqui o que é que ele vai dizer, né? Ele vai querer dizer que o padre Fábio chega em um momento do debate e vai dizer que o cristianismo nasceu sem identidade, sem, vamos dizer assim, sem um lugar fixo. Então ele nasceu de reuniões de pessoas, um grupo de 120 pessoas, com medo dos judeus, se ocultaram, se esconderam dentro de uma casa, né, de uma sala, de um cenáculo, e depois Jesus entra ali, né? Entra ali no meio deles, primeiro no meio dos apóstolos, depois a igreja reunida em Pentecostes, aí o Espírito Santo vem e sopra, né, sobre eles, e daí a partir daí eles começam a evangelizar o mundo inteiro, inclusive Roma, que era Roma teria que ser praticamente, teria que ser não, né? Foi e era o mais óbvio possível que fosse a primeira a ser evangelizada, porque de Roma se tinha destino para tudo, e tudo vinha para Roma. É como diz o Dr. Scott Hahn, né? Todos os caminhos levavam a Roma. Então Roma era o centro, podemos assim dizer, do mundo civilizado, e a partir de Roma tudo iria se expandir. Mas vamos ver aqui o que é que ele vai dizer. Do que está sendo debatido aqui. Outro ponto interessante é que o padre falou que o cristianismo ele nasce sem identidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, Ireneu de Lyon, ele vai... Veja, ele vai dizer aqui que o padre diz que o cristianismo nasceu sem identidade. Sem identidade em que sentido? Que não tinha... a igreja não nasceu gigante, né, como, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano era imenso, mas a igreja não nasceu do Império Romano. A igreja... como é que eu posso dizer? Anuncia a boa notícia para o Império Romano, cristianiza o Império Romano e o Império Romano se converte. Ali Constantino se converteu, aí Constantino vai e proíbe a perseguição aos cristãos. Depois, um pouco mais à frente, Teodósio, outro imperador, vai oficializar o cristianismo como sendo religião do Império. E é por isso que aí vai se falar de Roma em muitos momentos dos primeiros séculos. Aí ele vai citar aqui Santo Irineu de Lyon, para dizer que Santo Irineu de Lyon, no livro 4, capítulo 30, está falando que a igreja nasceu em Roma. Vamos ver se é isso que Santo Irineu está dizendo. Falar em seu livro Contra as Heresias, livro 4, capítulo 30, que os cristãos estavam no Palácio de César. Interessante. Então veja, ele vai dizer que porque Santo Irineu de Lyon diz que existe alguns cristãos no Palácio de César, isso significa dizer que a igreja nasceu romana. Vamos lá, Santo Irineu de Lyon, esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas é interessante, eu quero ler isso aqui, e por que é que Santo Irineu de Lyon está falando que existe cristãos no Palácio de César, e que usa daquilo que está no palácio para eles, para o sustento deles e também para ajudar outras pessoas pobres. Veja, Santo Irineu de Lyon, livro Contra as Heresias, livro 4, capítulo 30. Ele vai dizer assim: os que repreendem e acusam o povo hebreu, porque por ocasião do êxodo partiu, depois de ter recebido, por ordem de Deus, dos egípcios objetos de todo tipo e vestimentas, com as quais foi depois construído o tabernáculo no deserto. Esses mesmos mostram desconhecer
os julgamentos de Deus e suas economias, como dizia o presbítero. Aqui eu não sei qual seria o presbítero que disse isso. Então veja, algumas pessoas acusavam, e aqui eram os gnósticos, né? Os gnósticos acusavam o povo hebreu de usufruir daquilo que era do império egípcio, né? do Egito, usar daquilo que era dos pagãos, inclusive para construir o tabernáculo, né? Então aquilo que eles tiraram, que eles receberam dos egípcios e trouxeram com eles utilizaram até para, como é que eu posso dizer, construção do tabernáculo. Ou seja, a mesma coisa que Antônio Miranda está acusando aqui a igreja de fazer uso de coisas pagãs para a sua, vamos dizer assim, construção. No sentido não aqui construção predial, de prédio, mas a construção religiosa. Que a igreja, né, nasce do politeísmo e faz uma ressignificação ou um sincretismo e coloca Jesus como sendo agora o Deus maioral, né? E era acusado isso dos egípcios, e ele vai dizer que muitos acusavam os egípcios de fazer isso, e o presbítero, né, da época vai dizer assim, né, vou retomar aqui, diz assim, com os quais foi depois construir o tabernáculo no deserto. Esses mesmos mostram desconhecer os julgamentos de Deus e as suas economias, né, como dizia o presbítero. Aí Santo Irineu continua, se Deus não tivesse permitido isso no êxodo simbólico, ou seja, se Deus não tivesse permitido que o seu povo, que foi tirado da escravidão, não saísse com nada do Egito, não permitiria também no êxodo verdadeiro. Ele vai dizer, se Deus não tivesse permitido isso no êxodo simbólico, hoje, no nosso verdadeiro êxodo, isto é, pela fé na qual nos encontramos e pela qual saímos do meio dos gentios, ninguém se poderia salvar. Então ele está dizendo que se nós agora, no êxodo verdadeiro, que é a fé, saímos do meio dos gentios e não tivéssemos trazido nada dos gentios para ser reaproveitados, ele vai dizer que alguém afirmar isso, que não se poderia fazer isso, como Antônio Miranda está dizendo, seria desconhecer a economia de Deus, as economias de Deus. Seria desconhecer os julgamentos de Deus e as suas economias. A economia é o projeto de redenção, projeto de salvação. E os julgamentos de Deus, os juízos de Deus sobre aquilo, se aquilo poderia ou não poderia. Então, os egípcios, os hebreus, quando saíram do Egito, fizeram isso, tiraram coisas dos pagãos e trouxeram e ressignificaram na construção do tabernáculo, né? E ele vai dizer que a mesma coisa acontece conosco, no verdadeiro êxodo, o êxodo da fé. Aí ele vai dizer, nós todos, de fato, somos donos de alguma propriedade, pequena ou grande, que seja. Então nós todos, né, nós que temos fé, nós que somos da igreja, Santo Irineu está dizendo, somos donos de alguma propriedade, pequena ou grande que seja, né? Que compramos com o mamon, ou seja, com o dinheiro da iniquidade. Então compramos com o dinheiro da iniquidade, aquele dinheiro que já circula no mundo. É por isso que Jesus vai dizer a Deus Pai, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, é por isso que Jesus vai dizer assim, Pai, eu não te peço que os tires do mundo. Eles não são do mundo, mas eu também não te peço que os tires do mundo, mas que os livrem do maligno. Então, nós estamos no mundo, e nesse mundo que nós estamos, tudo foi criado por Deus e tudo é bom na sua essência. Deus, quando criou tudo, viu que tudo era muito bom. Então, tudo que Deus criou é bom. Porém, o mau uso das coisas criadas não necessariamente fará das coisas criadas algo ruim, mas é o mau uso delas que as fará. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora bem recente, né, que é a maconha, né, o cannabidiol, né? Ou seja, é extraído dessa planta um óleo que ajuda a curar, ou pelo menos minimizar, uma enfermidade que causa, se eu não estou enganado, era uma espécie de epilepsia, né? De convulsões. E muitas pessoas estão sendo curadas ou minimizadas os seus sintomas pelo óleo que é extraído, né, da cannabis. Então, tudo aquilo que a gente imaginava da maconha, quando se falava maconha, a gente só pensava na pior tragédia da face da Terra. Né? Alguém que era viciado, alguém que poderia ser morto a qualquer momento porque era viciado, porque poderia estar com uma dívida, ou alguém que era um desordeiro, um bagunceiro, porque estava fumando a droga. Quando na verdade nós podemos ver que hoje essa
cannabis, essa planta, ela tem uma utilidade boa, positiva, agradável a Deus, que é a cura de uma enfermidade, ou pelo menos a diminuição dos sintomas que deixava pessoas praticamente sem vida, né? Pessoas que tinham convulsões uma atrás da outra, né? E essa planta recebe uma ressignificância. Por quê? Porque se descobriu o para que de fato ela foi criada, para que de fato ela serve, né? Então, Santo Irineu está dizendo aqui, nós todos, de fato, somos donos de alguma propriedade, pequena ou grande, que seja, que compramos com o mamon de iniquidade, com o dinheiro da iniquidade, né? Ou um dinheiro iníquo. Vamos lá, ele continua, com efeito, de onde nos vem a casa em que moramos? Os indumentos, né, que nos vestem, os objetos que usamos e tudo o que nos serve na nossa vida de todos os dias, senão do dinheiro que adquirimos com a avareza. Então, ele está dizendo que o dinheiro, as coisas do mundo, elas, por exemplo, São Paulo vai dizer que o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. Jesus vai dizer que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e vai odiar ao outro. Ou seja, Jesus está querendo dizer ali que se você tem dinheiro, você não pode fazer desse dinheiro o teu Deus, porque senão você vai tirar a finalidade para a qual verdadeiramente ele foi criado, né? Claro que criado pelos homens, mas isso aí traz sentido para inúmeras outras coisas, como o sexo, como as pessoas, ou qualquer coisa que seja, né? Então, se nós amarmos exageradamente, nós faremos de qualquer coisa um ídolo. Então ele está dizendo aqui, quando éramos pagãos, olha, deixa eu retomar aqui, com efeito, de onde nos vem a casa que moramos? Os indumentos que nos vestem, os objetos que usamos e tudo que nos serve na nossa vida de todos os dias, senão do dinheiro que adquirimos com a avareza, quando éramos pagãos, ou de parentes ou conhecidos e amigos pagãos, que os tinham adquirido com a injustiça, para não falar dos que ainda agora adquirimos, mesmo estando na fé. Então ele está dizendo que mesmo alguém que é crente, por exemplo, eu sou cristão, então o dinheiro que eu recebo, ele vem do fruto do meu trabalho. Mas esse dinheiro que chega nas minhas mãos, só Deus sabe por onde ele passou. Só Deus sabe qual é a verdadeira origem dele, né? Chegou na minha mão, chegou limpo. É um salário que está sendo pago pelo meu trabalho, né? A pessoa que me paga também trabalha, e trabalha honestamente. Então, mas a origem primária desse dinheiro, qual foi? Qual foi a origem? Foi uma origem justa, né? Aqui estou fazendo uma redundância para mostrar que nós estamos no mundo e nós participamos das coisas do mundo, seja elas cristãs ou pagãs. Nós participamos direta ou indiretamente, né? Por exemplo, inúmeros objetos que nós utilizamos, como escova de dente, creme dental, sabonetes e tantas coisas, muitas delas têm ações contra as coisas de Deus. Mas mesmo assim nós fazemos uso. Por quê? Porque existe uma necessidade, e qual é a finalidade com a qual nós estamos usando, né? Ele continua, né? Qual o vendedor que não quer ter o seu ganho do comprador, né? Quem é que não vai vender para querer ganhar alguma coisa naquilo que está vendendo? Ou qual o comprador que não quer ter o seu ganho do vendedor, né? Se eu vou comprar alguma coisa, eu quero comprar da forma mais barata possível, mesmo sendo um produto bom. E ele continua, né? Ou qual o comerciante que não se dedica ao comércio para tirar daí o seu sustento. Aí aqui entra a falácia, né? A interpretação falaciosa, embusteira do Antônio Miranda. Ele vai dizer assim, qual dos fiéis que estão no palácio imperial não tira dos objetos de César os que lhe são necessários para o próprio uso, e não distribui conforme as suas possibilidades aos que precisam. Então, Santo Irineu de Lyon aqui está dizendo nada mais, nada menos que, olha, o palácio de César é pagão, é ímpio, porém, existem cristãos que estão ali dentro e que trabalham honestamente e que fazem uso das coisas de César, dos objetos de César, tanto para eles, para o sustento dele, para aquilo que é necessário para eles, como para o próprio uso, como também
para distribuir conforme as suas possibilidades aos que precisam. Então, logo nós podemos ver aqui que Santo Irineu de Lyon, ele não está aqui dizendo que a igreja nasceu em Roma ou que a igreja é fruto do Império Romano, daquilo que o Império Romano gerou de perversidade, de maldade, para, como ele vai dizer, para escravizar as pessoas. Mas vamos ver aqui, né, o argumento, né, falacioso que ele traz. Né? Vamos lá. O celular aqui parece que está querendo dar isso, né? Mas os cristãos já estavam lá no Palácio de César. Mas aí você vai falar assim, Antônio, mas Irineu de Lyon é muito antigo, né? É muito antigo. É muito tardio, quer dizer, muito mais recente na nossa história, né? Então tem que ser uma coisa mais antiga. Então a gente pega aqui o apóstolo Paulo, onde Filipenses 4:20 ele vai dizer assim, ó, saudai a vós, irmãos, né? Saudai todos os santos, principalmente os que estão comigo, os que estão dentro da casa imperial de César. Filipenses, né? Tá aqui, ó. Então ele pega a carta aos Filipenses, eu inclusive também marquei essa carta aos Filipenses. Todos nós que sabemos, né, todos nós que conhecemos a história de Paulo, isso é mais uma falácia aqui do Antônio Miranda, e a gente consegue ver nitidamente que a intenção dele no debate não é apresentar algo que leve as pessoas à reflexão, mas é querer impor, né, a mentalidade ateia dele, né, a mentalidade blasfema dele sobre as pessoas. Inclusive, ele chega a desafiar o padre. Né? Tem um momento do debate que ele chega a desafiar o padre. Padre, se Jesus disse que aquele que tiver fé, aquele que tiver fé fará obras como ele fez e fará obras ainda maiores. Né? Ele diz isso. Aqueles que tiver fé farão obras que Jesus fez e farão obras ainda maiores. E nessa interpretação que ele faz aí, ele entende, o Antônio Miranda vai entender, que se alguém tem fé, necessariamente pode fazer as obras que Jesus fez e obras maiores do que as que Jesus fez, a qualquer local, em qualquer momento, a qualquer hora, só basta querer. Inclusive ele desafia o padre, ele pergunta aí quantas pessoas tem na live. Vão dizer que tem mais de 2.000 e poucas pessoas na live. Ele vai dizer, o padre tem aí agora a oportunidade, por meio de um milagre, né, fazer com que 2.000 e poucas pessoas se convertam para Cristo. E o padre vai dizer que milagre não é assim algo uma pirotecnia, né, para que você faça, para que as pessoas vejam. E o milagre ele surge a partir daquilo que é impossível para o homem, e Deus, na sua onipotência, vem realizar o que é impossível. Por exemplo, o anjo vai dizer a Nossa Senhora que Isabel, que era estéril, estava grávida. E o anjo vai dizer, o arcanjo Gabriel vai dizer que, por que isso? Né? Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Então não há impossível para Deus. Só que o desafio que o Antônio Miranda faz é o mesmo desafio dos embusteiros que desafiavam Jesus. Mateus 16, veja, Mateus 16, capítulo 16, logo no versículo 1, veja o que é dito aqui. Veja se não é a mesma falácia embusteira, né, sofista, daquilo que o Antônio Miranda está usando agora. Eu não vou dizer que ele é um embusteiro, mas ele está usando de embustes. Né? Ele está usando aqui de um método sofista, né? Assim, de inverdades para tentar ganhar o debate. Veja, São Mateus capítulo 16, versículo 1 vai dizer assim: os fariseus e os saduceus vieram até ele, até Jesus, e pediram-lhe para pô-lo à prova. Veja, pediram para pô-lo à prova. Aquilo que Satanás fez. Satanás fez isso. Mateus capítulo 4:4, né? Acho que é 4:4, né? Mateus capítulo 4, veja, Satanás fez isso com Jesus, e os fariseus fizeram, e o Antônio Miranda está fazendo com o padre aí. Veja, Mateus 4, versículo 7, veja o que Satanás vai dizer. Respondeu-lhe Jesus, Mateus 4, versículo 5, e disse-lhes, né, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele, Deus Pai, dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então, Satanás desafia Jesus, usando a palavra bíblica, aquilo que é texto sagrado, ele vai desafiar Jesus para tentar Jesus, como Antônio Miranda está tentando o padre aí agora. Aí Jesus vai dizer, resposta de Jesus, capítulo 4, versículo 7 de São Mateus, né? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, essa mesma falácia, esse mesmo embuste, esse mesmo argumento
vamos dizer assim, que imoral, né, que o Antônio Miranda usa em todos os seus debates. Já vi isso, ele fez isso com o Paulo Cogos, ele fez isso agora com o Padre Fábio, né? Era comum ser feito com Jesus. Então Satanás fez isso com Jesus, Mateus 4, 6 e 7. Mateus 16, os fariseus e os saduceus fizeram a mesma coisa com Jesus. Veja, os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Veja, eles pediram para pôr à prova que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Quando Jesus foi preso, meus irmãos, Herodes queria a mesma coisa. Herodes queria ver um sinal do céu. Jesus mostrou? Não, Jesus não mostrou. E aqui Jesus vai dizer, versículo 2, Mateus 16, 2, depois que os fariseus e os saduceus pedem um milagre, um sinal do céu, veja o que é que Jesus vai dizer. Mas Jesus lhe respondeu, ao entardecer dizeis, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje, teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Os aspectos do céu, né, o céu cosmo, né, a natureza, sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Então, o Antônio Miranda, com seus estudos, né, dá para ver que ele é uma pessoa bem desenrolada, né, naquilo que ele apresenta, com argumentos assim bem colocados, porém falaciosos, embusteiros e mentirosos. O Antônio Miranda ele conhece as coisas naturais. Ele conhece as coisas naturais como os fariseus e os saduceus conheciam. Mas só que Jesus vai dizer, né? Vocês dizem, hoje teremos chuva. Vê o céu avermelhado, hoje teremos chuva. Né? Vê um pouco sombrio, vai dizer, olha, hoje não teremos. O aspecto do céu, sabeis interpretar. Aí Jesus vai dizer, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Aí Jesus conclui dizendo assim, geração má e adúltera. É isso que é o ateísmo, uma geração má e adúltera, que abandonou o Deus verdadeiro pelo seu próprio ego, que abandonou o Deus verdadeiro pela ciência, fez da ciência o seu Deus. Então é uma geração adúltera, que traiu o seu Deus por um Deus falso, a ciência ou o seu próprio ego. Poderíamos dizer que Antônio Miranda é um egolatra, né? Ou seja, aquele que idolatra o seu próprio ego, ou que idolatra a ciência. Então Jesus vai dizer, geração má e adúltera, reclama um sinal, né? Reclama um sinal, e de sinal, né? Reclama um sinal, e de sinal não lhes será dado, senão o sinal de Jonas. Ele vai dizer que não acredita, né? Um homem que foi engolido por uma baleia, né? Apesar que Paulo Cogos vai dizer assim, aquele pode de repente não ter sido uma baleia, pode ter sido de repente alguém que entrou em uma crise, né, existencial, ou que se escondeu numa caverna, né, ou seja, uma interpretação mais assim, vamos dizer assim, relativista das escrituras. Eu acredito que foi, né, um monstro marinho, eu acredito, porque Deus é poderoso para fazer o que ele quer. Aí ele vai dizer, olha, nenhum sinal te será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então os sinais, Miranda, que tu procuras, os milagres que tu procuras, é como o padre disse, eles estão aí. Só que você quer ver algo, você quer ver cair o fogo do céu. Como ele disse, o profeta Elias disse, Senhor, mostra teu poder, e o fogo caiu do céu. Né? Então ele quer ver coisas assim. Jesus vai dizer, olha, nenhum sinal será dado para vocês. Nenhum sinal. Vocês são geração má e perversa. Mas ele usou aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 21, vai dizer assim, né? E ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 21, 4:21, Filipenses. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Aqui na Bíblia de Jerusalém, não vai dizer os irmãos que estão na casa imperial. Mas na Bíblia dele, a versão que ele usa vai dizer, né? Os irmãos que estão na casa imperial vos saúdam. Mas Paulo estava onde? Paulo estava preso, meus irmãos. Paulo, essa carta é uma das cartas que são chamadas Carta do Cativeiro. Então, Paulo estava preso. Paulo era cidadão romano. Nessa mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, se você ler o capítulo 3, Paulo vai fazer a sua biografia. Quem ele é. Paulo vai fazer a sua biografia. Veja, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Ele diz, escrever-vos as mesmas coisas não me é penosa.
e é seguro para vós. Então, dizer as mesmas coisas para esse tipo de gente não é penoso, mas ao contrário, é seguro para eles, porque um dia eles podem até acreditar e se converterem, né? Ele vai dizer, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que pertencemos, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí ele vai dizer, Paulo vai aqui fazer a sua biografia. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive como perda, por amor a Cristo. Mas ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela que pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já o tenha alcançado, ou que não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, São Paulo aqui se apresenta. Em outro momento, no Ato dos Apóstolos, não vou pregar aqui para ler, senão vai ficar um vídeo ainda muito maior. Em outro momento, no Ato dos Apóstolos, quando Paulo vai ser julgado, inclusive alguém chega a querer julgá-lo, espancá-lo, ele apela para ser julgado em Roma. Por quê? Porque ele era cidadão romano, ele tinha cidadania romana. É por isso que quando Paulo é martirizado, Paulo é morto decapitado. Se Paulo não fosse romano, Paulo iria morrer crucificado como Cristo Jesus morreu. Mas como Paulo era romano, então Paulo foi decapitado. E é por isso que São Paulo, quando escreve aos Filipenses, vai dizer que aqueles que estão na casa imperial ou aqueles que estão em Roma vos saúda. Como o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro que também morreu em Roma. E como Pedro não era cidadão romano, iria ser crucificado. Pedro vai dizer, segundo a tradição bem antiga, Pedro vai dizer que não é digno de morrer como Cristo morreu. Aí ele é crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, quando estava em Roma, nas suas cartas, é porque eu não lembro agora aqui qual é o capítulo, mas eu vou dar uma olhadinha aqui bem rápida. Então veja, aqui eu encontrei, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13, São Pedro vai dizer aqui, né, saudando, ele está em Roma, aí ele vai dizer, olha, São Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer, aqui ele fala da igreja, aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Então, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo da caridade. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Então veja, Pedro, na sua carta, uma carta católica, uma carta universal para todas as igrejas, Pedro vai dizer, estando ele em Roma, e ele vai dizer que aquela que está em Babilônia, o apóstolo São João vai deixar isso muito claro, Babilônia era Roma. A Roma imperial era chamada de Babilônia, né, de uma forma subliminar, para dizer que ela era como Babilônia, né, prostituída e prostituta, né, prostituta e prostituidora, que prostituiria todos os que iam fazer comércio com ela. E aí é usada a mesma linguagem subliminar, e Pedro vai dizer, né, aquela, né, ou a que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda. Então, quando São Paulo e quando São Pedro vai dizer que a igreja que está em Roma vos saúda, necessariamente Pedro não está afirmando, em hipótese alguma, que a igreja nasceu do Império Romano. Ao contrário, a igreja converte o Império Romano. A igreja se torna a religião futura do Império Romano. A igreja nasceu em Jerusalém.
Jesus, quando ressuscitou, disse a Maria Madalena, Maria de Magdala, olha, diga aos meus irmãos que vá para Jerusalém, porque lá eles me verão. E Jesus aparece para eles lá. Então a igreja nasce ali, né? Inclusive Pentecostes, está lá em Pentecostes, a igreja nasce ali. E dali ela se expande. E o Império Romano é alcançado pelo poder do Evangelho, e a partir dele todo o mundo é alcançado. Aí ele vai apelar para um outro autor que vai falar dos cristãos que estão em Roma, ou da igreja que está em Roma, na Itália, né? Veja lá. 4 a partir do 20, né? E a gente vai ter aqui no 22 ele falando ou seja, os cristãos, o próprio Paulo estava dentro da casa imperial romana. E no primeiro capítulo, se não me engano, Paulo vai dizer que está na casa. Como eu disse, por quê? Porque ele está lá, ele é romano, ele é cidadão romano, ele estava preso para ser morto, por isso que ele estava lá, né? E ele vai falar de que Paulo tentando converter os soldados romanos, mas Paulo não está tentando converter os soldados no sentido que os soldados estão subordinados a ele, mas os soldados que o guardavam preso, né? No versículo 13 ele estava falando que estava pregando para a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Se a gente pega... Então, ele estava pregando para a guarda pretoriana, né? Que era a guarda do imperador, mas porque essa guarda estava guardando Paulo preso, para assim que fosse possível matá-lo, né? Tirar a sua vida. E inclusive ele vai ser morto, né? Aí ele vai falar de um outro santo, um outro pai da igreja, que é Inácio de Antioquia, e vai falar da carta que São Paulo escreve aos romanos. Vamos ver, falácia, embuste, chega a ser vergonhoso, e ao mesmo tempo é de partir o coração da gente ver uma pessoa se enveredando por um caminho de perdição tão profundo, que é aquilo que Jesus disse, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que nós falemos, por mais que os padres debatam, por mais que católicos debatam, por mais que cristãos debatam com ele, não adiantará. São Paulo vai dizer aos Coríntios que ninguém jamais dirá que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. E ninguém jamais dirá que Jesus é maldito se estiver sob uma ação do Espírito Santo. Então, quando a Miranda vem aqui blasfemar contra Jesus, é nítido, ele não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ele ouviria a voz do Espírito que bate à porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e farei morada contigo. Mas vamos lá, ele vai usar Santo Inácio de Antioquia para tentar corroborar com a fantasia, o espantalho que ele vai criar para dizer que a igreja nasceu a partir do Império Romano e que o cristianismo é uma invenção de Roma, para escravizar e subjugar as pessoas. No final de Hebreus diz a saudação e no final diz: os da Itália vos saúdam. Então eles estavam na Itália. Se você pega a epístola... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Provavelmente foi São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Alguns vão dizer, outros não. Aqui é para mostrar pro padre. Você tem irmã Miranda. Está na Itália, vocês que estão em Roma. Né? Não, Miranda, ele quase não entrou no avião com tanto material que tinha. Tem razão do avião. Ele trouxe material para tudo, mas não serve para nada. Deixa eu pegar aqui, né? que a gente tem que ver. Vamos lá. Né, que é o Inácio. Pai Inácio. Pai Deixa eu ver Inácio. aqui se eu acho. Aqui, ó, Pai Essas Inácio. obras todas estão só para elencar, o Antônio está lendo, são obras do período da patrística. Por isso que ele fala pai Justino, pai Irineu, pai... São os padres apostólicos, período patrístico, que é a base fundamental da teologia. Perfeito. Então aqui, ó. Inácio aos Romanos, logo aqui no primeiro capítulo ele vai dizer para saudar a Santa Igreja, né, a mais magnífica, a mais Eu vou ler aqui a saudação que ele diz, é Santo Inácio aos Romanos. Na saudação, ele vai dizer aqui, logo no início, mas assim, no meio da saudação, ele vai dizer assim, ó, a igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai, eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, né? O Filho do Pai. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos, vê, aqueles que física, ou seja, que também estão ali em Roma, aqueles que física ou espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos, né? Mandamentos, aqueles que estão física e espiritualmente unidos e a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus,
purificados de toda coloração, né, estranha, eu lhes desejo alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. Então ele usa 3 autores, né, ele usa mais, ele fala da carta aos Hebreus também, ele usa mais autores para tentar corroborar com a falácia, o espantalho da igreja sendo uma criação romana e com todas as suas leis, com todos os seus ritos, para escravizar as pessoas. Falácia, né? Embuste, sofisma. Unânime, aquela que toda a congregação cristã segue a sua grande fé, com toda aquela bajulação, e olha o que ele fala, lembrando que o pai Inácio, ele é do final do primeiro século, é atribuído, tá galera, essa é atribuição. Ele vai dizer o seguinte, ó, a Santa Igreja que preside ou que governa na região dos romanos. Então, qual era a igreja matriz, a igreja que governava todas as outras? Era a igreja romana. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente identifica que, quando a gente vai olhar o Novo Testamento, a gente vê, como o padre muito bem falou, que ele é todo escrito em grego. Porém, o que muitos querem colocar é que ele foi traduzido do hebraico do aramaico. Só que isso é impossível. Por quê? Porque nós vemos que os textos do Novo Testamento, eles estão traduzindo termos, né? Por exemplo, rabi, aí ele vai falar que significa mestre. Se você está falando já para um judeu, você não precisa traduzir. Existem citações que são da Septuaginta e não da versão da Bíblia hebraica, o que também seria uma heresia contra os seus seguidores, contra os fiéis. Você tem ali jogos de palavras, por exemplo, kakukakos, né, que são signos linguísticos que só fazem sentido se você ler naquela língua original, você não teria como fazer aquilo no hebraico, tá? Então, você vai ter várias características do texto grego que mostram que eles são originalmente gregos, feitos para gregos e não para judeus, de judeus para judeus, ou traduções de livros judaicos. Então, quando a gente faz uma pesquisa, uma análise séria, criteriosa, científica, a gente descobre que todo o Novo Testamento, eles são textos gregos. E isso nós podemos confirmar nas epístolas mais antigas. A partir daqui eu já não vou entrar mais, porque aí já seria outro tema, seria sobre a questão da origem do Novo Testamento, né? Como ele se deu, como foi sua escrita, qual língua foi escrita, e realmente foi escrito no grego. Eu também não vou entrar nisso aqui. Mas veja, então, concluindo aqui o vídeo, são 6 horas esse debate. 6 horas. Eu coloquei na velocidade máxima e só consegui escutar 2 horas e 45, que é exatamente 2 horas e 45 minutos, que é exatamente onde eu fui, assim, não aguentei mais e precisava fazer esse vídeo aqui para mostrar essa falácia, esse embuste, né, desse camarada que ele vai dando voltas com o mesmo argumento, só que trazendo papéis, trazendo isso, trazendo aquilo outro. Ele sempre traz coisas, esses papéis, esses esquemas que ele vem trazendo. Todos eles que eles trazem são para falar a mesma coisa. Se Deus é bom porque o mal existe, então se o mal existe e foi criado o mundo por um Deus bom, então logo esse Deus não é tão bom assim. Então se Deus é tão bom, por que é que ele mandou matar crianças no Antigo Testamento? Ou seja, assista ali o debate, apesar que não é nem tanto debate, porque ele não deixa o padre falar, né? Inclusive pelos intermediários aí do debate, né, os donos, os irmãos podcast, vão dizer aí, olha, aqui está sendo um monólogo, né? Somente o Miranda fala. E por que o padre não fala? Porque o padre já percebeu, meus irmãos, olha, 2 horas e pouco, ou se o padre falou meia hora foi muito. De 2 horas e pouco de debate. Se o padre falou meia hora, foi muito ele falar meia hora. Por quê? Porque o padre, minha gente, super educado, uma pessoa super educado, uma pessoa espiritual, nós podemos ver nitidamente pela sua postura, pela sua maneira de se colocar, que não teceu um argumento pejorativo contra o Antônio Miranda, só ele não teceu, enquanto o Antônio Miranda estava falando da igreja, falando da pedofilia, que existem inúmeros pedófilos dentro da igreja, e que a igreja não faz nada, e que não sei o que, papapá. Ou seja, é como se não existisse pedófilos, e a grande maioria dos pedófilos são dentro da própria casa das pessoas, né? As crianças, as pessoas que são violentadas, principalmente no caso da pedofilia, o maior número de casos de pedofilia estão dentro de casa. Pessoas, crianças que são abusadas pelos pais, pelos avós, pelos tios e muitas vezes até pelos irmãos. Então o maior número está aí. Mas se fala dos números da igreja, são números realmente, se esses números que ele trouxe para o debate, se forem verdadeiros esses números, são números assim que choca, né? É chocante você saber que existe um número tão grande de padres que são pedófilos e um número tão grande de pessoas que estão sendo abusadas. Então é chocante. Mas, ou seja, é você pegar uma fagulha, né, e querer destruir tudo
baseado naquela fagulha, né? Como, por exemplo, uma fagulha de fogo vai destruir toda uma floresta, né? Então, quando você lança aquele fogo, né, sobre a floresta, e aí ele se torna predominante, né? Aquilo ali destrói tudo. Mas é como assim, tipo, você pega algo que por um todo é muito maior do que o que se apresenta, mas pega aquele mínimo e faz aquele mínimo ser apresentado como se fosse o todo. Então é isso aí, meus irmãos. Eu espero conseguir ajudar vocês, né, numa reflexão um pouco mais sincera, mais honesta, né? Não estou dizendo que o Antônio Miranda seja desonesto, né? Mas eu estou dizendo que a argumentação que ele usa é um sofisma, são embustes, né? Não são verdadeiros, não são verídicos e são intelectualmente desonestos, né? Tanto é que o padre percebe isso e a gente vê nitidamente que o padre quase não fala. Por quê? Porque não vai adiantar. Não vai adiantar. É o que Jesus disse. É uma geração má e adúltera que pede sinais, que grita por sinais. E esse grito, essa gana, esse desejo, né? Essa paixão para tentar negar a existência de Deus e negar o cristianismo, negar a religião, isso é nada mais, nada menos alguém que tem fome de Deus, tem fome do infinito, mas não consegue ser humilde o suficiente para dizer: é verdade, eu reconheço, eu tenho fome de Deus, eu quero Deus, mas eu não consigo achar Deus, e como eu não consigo achar Deus, embarcar Deus, né? ou abarcar Deus com a minha mentezinha, que é medíocre, pequena, então eu vou xingá-lo, vou desfazer dele, e como ele não se defende mesmo, então é isso aí, e Deus não existe. Então, dá uma curtida no vídeo se você gostou do vídeo. Se você se interessar, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. O que é que você acha, né, disso tudo aí, né? O que é que você acha dessas argumentações que são realmente medíocres? São medíocres, infelizmente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.